Solicitamos que todos se acomodem para iniciarmos a sessão solene. Senhoras, senhores, autoridades, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Daremos início à sessão solene comemorativa à canonização do Padre José de Anchieta pelo Papa Francisco em 2 de abril de 2014. Uma iniciativa do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador José Américo, e vereador Paulo Franchi. Compõem a mesa as seguintes autoridades e personalidades. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador José Américo. O proponente desta sessão solene, vereador Paulo Franchi. Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo. Padre Carlos Alberto Contieri, diretor do Pátio do Colégio do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, membro da Companhia de Jesus, a qual pertencia o Padre José de Anchieta. Convidamos ainda para compor a mesa o vereador André Matarazzo. E vereador Ricardo Nunes. Podem sentar. Neste momento, ouviremos o presidente da sessão solene, vereador José Américo. Senhoras e senhores e autoridades, está aberta a sessão solene, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão solene se destina à comemoração da canonização do Padre José de Anchieta pelo Papa Francisco em 4 de abril de 2014, conforme requerimento 493, de 28 de março de 2014. Quero dizer que para nós é uma satisfação tê-los todos aqui, os vereadores presentes, que já foram mencionados, o Padre Carlos, do Pátio do Colégio, e Dom Odilo, nosso amigo, nosso guia espiritual da cidade de São Paulo. E é um prazer tê-lo aqui conosco, Dom Odilo, nessa ocasião tão especial. Quero apenas falar algumas coisinhas aqui no começo, depois a gente pode falar, nós vamos falar de novo. Mas quero dizer que o Padre Anchieta canonizado é um acontecimento muito importante para a cidade de São Paulo. Eu acho que é um resgate que finalmente aconteceu, todos nós sempre torcemos por isso. E o Padre José de Anchieta é daquelas figuras que eu não quero, digamos assim, falar que está acima das religiões, porque ele é uma pessoa, antes de tudo, era um homem católico, da Companhia de Jesus, levava muito a sério a sua crença, a sua fé, e exatamente por isso era muito respeitado. Mas o Padre José de Anchieta é uma pessoa que ia além, a sua pessoa, a sua personalidade, a sua história em São Paulo, vai além de um homem religioso. Ele era um homem visionário, que imaginava, que combateu a escravização dos indígenas, que era muito cruel, era muito dura naquela época, combateu a escravização dos indígenas. Levou o espírito da generosidade cristã para as tribos, para os colonos que estavam chegando no país naquela época, Ele intermediou conflitos, Nós temos um poema que ele fez maravilhoso, dedicado à Virgem, E esse poema ele escreveu nas areias da praia de Peruígue, enquanto ele era refém dos índios tamoios, numa tentativa de conciliação com os portugueses. Essa é uma demonstração de grandeza, independentemente da religião. Ele estava resolvendo um conflito ali entre portugueses e índios, e os índios que ele tanto amava. O principal dicionário de Tupi que nós temos foi ele que escreveu, foi ele que preparou, aqui, uma contribuição cultural muito importante. Então, ele tem uma contribuição religiosa, uma contribuição cultural, e tem uma contribuição como homem, como pioneiro, como uma pessoa de uma grandeza, acima de qualquer coisa. No século XVI,
alguém levantar a bandeira, né? Levantar a bandeira de combate à escravização dos indígenas, levantar a questão dos direitos dos indígenas, isso era uma coisa muito revolucionária e só veio ser compreendido muitos anos depois, né? O Brasil e Portugal, né? Portugal, uma metrópole colonial atrasada, então, que sempre se valeu de coisas tipo escravidão, de índio, de negro, para poder se desenvolver, né? E o padre José de Anchieta se destacava, né, como aquela luz maravilhosa e que nós, graças ao Papa Francisco, né, que nós queremos cumprimentar e agradecer, graças ao empenho dos padres, bispos e do nosso querido cardeal Dom Odilo, está canonizado. Então, um abraço para todo mundo, que Deus ilumine todo mundo. E é isso, é o agradecimento aqui da Câmara e o meu agradecimento especial em nome de todos os vereadores. Muito obrigado. Convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Guarda Civil Metropolitana, sob a regência do maestro Valdir Filho. A Câmara Municipal de São Paulo agradece à Banda da Guarda Civil Metropolitana e ao maestro Valdir Filho. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram a este cerimonial: vereador Dalton Silvano, vereador Conte Lopes, vereador Paulo Fiorilo, vereadora Noemi Nonato, vereador Coronel Telhada, vereador Ari Fredenbach, vereador Antônio Donato, vereador Eduardo Tuma e vereador Aurélio Nomura. Agradecemos ainda a presença do senhor Roberto Pires, presidente da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Miguel Paulista, do professor Cláudio Antônio Rondello, coordenador da Pastoral e do Programa Social do Colégio Santa Cruz. Agradecemos a presença da irmã Maria Hirota, representando neste ato o Instituto Social Educativo Beneficente Novo Signo. Agradecemos a presença do Frei Anacleto Gapski, do Convento Largo São Francisco. Agradecemos a presença do senhor Antônio Luz Rodrigues, representando neste ato o deputado Campos Machado. Agradecemos ainda a presença do senhor Darcy Diago Finzetti, representando o Fórum de Educação Infantil e Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Agradecemos ainda a presença da senhora Geriane Oliveira, representando neste ato o vereador Toninho Paiva. E agradecemos a especial presença do padre Tarcísio Marques Mesquita, da Arquidiocese de São Paulo. Acusamos ainda o recebimento das seguintes mensagens de congratulações a este evento:
do ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, senhor Guilherme Afif Domingos, do Dr. Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, do Dr. Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, da senhora Nádia Campião, vice-prefeita da cidade de São Paulo, do deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da desembargadora Maria Doralice Novaes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do Dr. Edson Simões, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, do Dr. Fernando Grela Vieira, secretário de Estado de Segurança Pública, do senhor Edson Aparecido dos Santos, secretário-chefe da Casa Civil, do Dr. Davi Wippe, secretário de Estado da Saúde, do senhor Rubens Rizek, secretário de Estado do Meio Ambiente interino, do senhor Herman Fulvio, secretário de Estado da Educação, do senhor Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, da doutora Mônica Bergamaschi, secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, do senhor Tadeu Moraes de Souza, secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, da doutora Lina Mara Riso Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, do doutor Márcio Fernando Elias Rosa, procurador-geral de Justiça, do senhor José de Felipe Júnior, secretário municipal de Saúde, do professor César Calegari, secretário municipal da Educação, do senhor José Floriano de Azevedo Marques Neto, secretário municipal da Habitação, da doutora Paula Maria Mota Lara, secretária municipal de Licenciamentos de São Paulo, do senhor Rogério Sotile, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, do senhor Arthur Henrique da Silva Santos, secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, do senhor Mário Luiz Sandoval Schmidt, secretário adjunto de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo. Agradecemos ainda a mensagem dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Vereador Alfredinho, Antônio Goulart, Aurélio Miguel, Aurélio Nomura, Coronel Camilo Claudinho de Souza, Pastor Edmilson Chaves, Edir Salles, Gilson Barreto, Jair Tato, José Pólice Neto, Milton Leite, Sandra Tadeu, Souza Santos e Toninho Paiva. E agradecemos ainda a mensagem do padre Christian, da União Social Camiliana. E, neste momento, convidamos para seu pronunciamento o padre Carlos Alberto Contieri. Quero agradecer, em nome da Companhia de Jesus, a homenagem que esta casa presta à canonização de São José de Anchieta hoje. Essa casa recebe o seu nome, Palácio Anchieta. E eu quisera simplesmente elencar 2 aspectos que me parecem importantes para esta casa e para a nossa cidade, da figura de São José de Anchieta. José de Anchieta é um homem da cidade e um homem para a cidade. Isso o torna atual. E embora o tempo nos distancie em mais de 4 séculos, ele passa, por causa de sua atitude, a ser nosso contemporâneo e certamente inspirador de nossas ações. Ele é o homem da cidade, no sentido de que ele teve a sua formação numa cidade universitária, Coimbra. É o homem da cidade porque, através da sua itinerância pelo Brasil, e sobretudo neste Planalto de Piratininga, foi capaz de agregar as pessoas num aldeamento, ele e os demais jesuítas. Em primeiro lugar, por causa e em razão da autoridade da própria vida. Ele é um homem para a cidade. Um homem para a cidade porque, como homem de Deus, que soube entregar tudo a Deus, as suas aptidões naturais e os seus dons sobrenaturais, a Deus a serviço dos outros, ele certamente nos ensina que a res pública deve ser cuidada em primeiro lugar no seu cuidado às pessoas. Certamente, essa casa que leva o nome de Anchieta tem essa missão de cuidar não só do patrimônio da cidade, mas cuidar de um patrimônio inalienável que é a pessoa. É o cuidado da pessoa, o cuidado com aquilo que é da vida da pessoa, que interessava ao padre José de Anchieta. Certamente é o cuidado da pessoa que deve também interessar esta casa que leva o seu nome, Palácio Anchieta. Reitero os meus mais sinceros agradecimentos a esta casa,
na pessoa do presidente dessa Câmara, o vereador José Américo, e do vereador Paulo Frange, que teve a iniciativa de fazer esta homenagem por ocasião da canonização de São José de Anchieta. Em nome da Companhia de Jesus, muito obrigado por esta homenagem e oxalá o Padre José de Anchieta, a sua vida, a sua história, uma vez que ele é um homem da cidade para a cidade, possa nos inspirar de tal modo que as pessoas e a população de São Paulo esteja no centro da preocupação de todos e de cada um de nós. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a banda da Guarda Civil Metropolitana para mais uma apresentação musical sob a regência do maestro Valdir Filho.
Agradecemos e parabenizamos mais uma vez a Banda da Guarda Civil Metropolitana e ao maestro Valdir Filho. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do vereador Ricardo Yang e do senhor Carlos Eduardo Lopes de Miranda, representando neste ato os empresários e comerciantes do Brás. E, neste momento, anunciamos as palavras do proponente da sessão solene, vereador Paulo Frange. Excelentíssimo senhor presidente José Américo, quero saudar a todos os aqui presentes, em nome do nosso querido presidente José Américo, que nos permite hoje mais um passo nesse encontro, nessa casa. Saudar Dom Odilo Scher, cardeal-arcebispo metropolitano de São Paulo, Padre Carlos Alberto Cantieri, diretor do Pátio do Colégio e do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas da Companhia de Jesus. Saudação especialíssima ao presidente da Comissão de Política Urbana dessa casa, vereador André Matarazzo, com quem temos o prazer de conviver nesse debate tão profundo que está se travando para a cidade de São Paulo, para uma cidade melhor. Saudar o vereador Ricardo Nunes, que aqui também tem conosco um trabalho não só de muita qualidade, mas voltado às reuniões que temos feito junto com a Andréia e os demais membros das comissões e outros que estão participando conosco, até para que neste plano diretor, pela primeira vez na história dos planos diretores, nós vamos ter a palavra, a inclusão da religião dentro da discussão que envolve o ordenamento urbano da cidade de São Paulo. Um trabalho que iniciou no seio da própria igreja e que está repercutindo aqui com muita qualidade. Parabéns, Ricardo, parabéns, meu presidente André Matarazzo. Hoje, na verdade, é apenas uma fala de reflexão. O fato de estarmos aqui hoje é um marco para a cidade de São Paulo. É um marco que nós talvez não esperássemos e não nos passou ao longo desses anos pela cabeça de que nós estaríamos aqui presentes hoje num momento tão importante. E, com o tempo, nós vamos perceber que é muito mais importante do que até agora reconhecemos. Essa é uma situação curiosa, né? Sempre dizem que a justiça tarda e não falta. Uma história do século XVI é reconhecida no século XXI. É importante que seja tratado aqui no Palácio da Anchieta. Esse prédio leva o nome de José de Anchieta, leva o nome de Palácio Anchieta, que em reconhecimento ao nosso fundador, reconhecimento à obra de Anchieta. Aqui no Legislativo também as coisas são lentas. Nós trabalhamos, debatemos, discutimos, aprofundamos, sai um processo legislativo, se transforma em lei, ela demora a pegar até que depois os resultados vão acontecendo. É um trabalho de muita paciência, um trabalho em que nós temos que ouvir muito, prestar muita atenção, gostar muito de gente. E me lembro agora de Anchieta, é mais ou menos isso, o presidente José Américo fez uma introdução, já falou da obra, e nós agora temos a oportunidade de ver reconhecido São José de Anchieta, canonizado sem a comprovação dos milagres, porque é possível, sim, a canonização chamada equipolente, ou seja, equivalente, ou seja, da mesma forma, do mesmo valor, em que se avalia o conjunto da obra e não só os milagres. E no conjunto da obra, talvez Anchieta seja imbatível, porque a história que nós temos e o que lemos até agora é quase que incompreensível para os mais jovens. Temos conversado com os mais jovens sobre esse assunto da canonização de Padre Anchieta. Eles começam a ler um pouquinho aqui, a colar, sobre o que fez esse camarada, afinal de contas, né? Os mais jovens assim tratam, quando não conseguem entender, sem estrada, sem veículo, sem nada a não ser a coragem, a fé, a esperança, as pernas e uma cabeça impressionantemente
visionária. Como pode ter caminhado tanto por esse país? Foi muito bem lembrado aqui, é filho de espanhol, coisa de teimoso mesmo, né? Quem dedica, decide, vai e faz. São assim os espanhóis. Chega no Brasil com 19 anos e vai parar onde parou. Se depara com índios, aprende o tupi, escreve a gramática tupi, falava e fazia as suas falas em espanhol, fazia em latim, em português, que depois continua trabalhando, mas em tupi também. É mais um exemplo, Dom Odilo. Aprender a língua do povo. Aqui chegou e o povo era uma nação tupi. Somos todos tupiniquins. Uma nação de tupiniquins que aprendemos a falar português, mas que temos aqui, com a obra de Anchieta, tratada com tanto carinho, ele conseguiu entender a linguagem daqueles que não tinham ainda tido contato com outras línguas. E entendeu e passou a ensinar. Faço esses paralelos até para a gente poder entender de que era um humano, um homem que tinha, com certeza, muito mais fé do que podíamos imaginar que alguma pessoa pudesse ter, chegou a fazer o que fez e demorou tanto a ser reconhecido. Por todas as dificuldades que aconteceram, não foi omissão e nem falha, pelas dificuldades. Esse é um processo longo, é demorado. E agora a Igreja, com o nosso Papa Francisco, tem dado passos largos, tem reduzido mais ainda o processo burocrático. E nós temos que tirar de tudo isso ensinamentos. Temos que aprender com a história. Aprender com a história. Com certeza este é o caminho. Eu fico muito feliz ainda de saber quando este mesmo fato vai ser tratado na Assembleia Legislativa, vai ser tratado no Congresso, em eventos como esse, em muitas outras casas legislativas desse país, porque este é o nosso terceiro santo brasileiro. Nós não queremos nem discutir se ele é 100% brasileiro. Ele é o apóstolo do Brasil. E não somos nós que estamos dizendo. Foi dito no seu funeral. Apóstolo do Brasil. Era e é. Portanto, eu alegro e quero aqui mais uma vez compartilhar com vocês a nossa alegria de poder estar aqui com os amigos hoje. Vejo aqui as pessoas que são amigas da casa, que estão sempre aqui conosco, que participam das decisões dessa casa e que estão aqui presentes hoje, testemunhando um fato que com certeza nós vamos poder contar para os nossos filhos e netos. E com certeza, por muitos anos, este assunto vai reverberar na história do Brasil. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, e nós tivemos a oportunidade de testemunhar. Estar aqui hoje é realmente um presente para todos nós. Muito obrigado. Dom Odilo, em nome de todos os católicos que eu conheço, um agradecimento especialíssimo, não só a todos da igreja que participaram ao longo de todos esses anos, mas em vosso nome. O senhor tem conduzido o trabalho da nossa igreja com muita eficiência, com dedicação, incansável. Às vezes, quando assistimos pela madrugada vossas falas, nós prestamos muita atenção, porque sempre dela nós tiramos aprendizado. Temos uma esperança muito grande, que o senhor tem muito ainda para contribuir com a igreja, e agora, com esse fato novo, como o senhor bem disse, vamos badalar os sinos por 5 minutos, todas as igrejas ao mesmo tempo. Eu gostaria de emendar e dizer, não vamos parar de bater esse sino. Ele precisa estar vivo, dentro da gente, vivo, para que a gente possa tentar dividir, socializar toda essa esperança e toda essa força que tinha o fundador da cidade de São Paulo, razão pela qual ela é hoje o que é e representa para o Brasil. Muito obrigado.
Neste momento, solicitamos a todos os integrantes da mesa principal que se coloquem à frente ao centro da mesa e convidamos também o vereador Ricardo Yang para acompanhar a entrega de uma placa de homenagem. Neste momento, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador José Américo, e os vereadores Paulo Frange, Ricardo Nunes, Ricardo Yang, Andréa Matarazzo, entregarão uma placa de homenagem em comemoração à canonização do padre José de Anchieta pelo Papa Francisco ao cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Podem retornar aos seus lugares. Neste momento, convidamos para seu pronunciamento Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo especialmente o presidente da Câmara, vereador José Américo, em nome de quem também saúdo todos os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Uma saudação muito especial também ao vereador Paulo Frange, proponente desta sessão de homenagem a São José de Anchieta. Senhores e senhoras, eu desejo agradecer a homenagem que a cidade de São Paulo, através dos seus vereadores, da sua Câmara Municipal, está prestando a São José de Anchieta, não simplesmente como a um santo, mas como ao fundador da cidade de São Paulo, juntamente com outros fundadores que com ele iniciaram essa cidade. Podia, talvez, José de Anchieta imaginar um dia, quando perambulava por estas plagas do Planalto de Piratininga, que um dia aqui surgiria uma cidade do tamanho de São Paulo, um aglomerado urbano com mais de 20 milhões de habitantes? Certamente não. Porém, aquilo que Anchieta sonhou para a população daquela época, certamente continua sendo um sonho para a nossa cidade. Que Anchieta, Nóbrega e seus companheiros sonharam para o aglomerado de indígenas que foram se agrupando ao redor da capela e da escolinha, do pátio do colégio. Aquilo foi, sem dúvida, o embrião para um sonho também de cidade grande, onde houvesse respeito recíproco, houvesse harmonia no convívio, houvesse justiça, houvesse possibilidades de desenvolvimento das pessoas na educação, houvesse o cuidado dos mais fracos, houvesse a atenção por todas as demandas daqueles que mais precisam de atenção. Isso esteve presente no núcleo inicial da cidade de São Paulo. E é isso que hoje continua a estar presente neste grande aglomerado da cidade. E para ir ao encontro dessas demandas, naturalmente aqui nós temos a casa que é dedicada a José de Anchieta, Palácio Anchieta, com os representantes do povo dessa cidade,
os seus vereadores, que aqui acolhem, discutem, decidem sobre as demandas da cidade para torná-la uma cidade sempre melhor, uma cidade boa para se habitar, para se viver, como era o sonho de Anchieta e de seus companheiros a fundarem São Paulo. Eu peço licença para fazer aqui a memória de Anchieta. Fazer a memória significa reportar-se aos fatos que marcaram Anchieta e, naturalmente, não pretendo que sejam exaustivos, mas são referenciais. Muitos outros poderiam ser acrescentados e ainda colocados em destaque, mas certamente nós teremos agora muito tempo para fazê-lo e muitas oportunidades para fazê-lo, o que certamente seria um tributo a Anchieta, um personagem que é importante para a cidade de São Paulo e que talvez ficou um pouco esquecido, mas agora, por ocasião da sua canonização, certamente nós temos um bom momento para recuperar a memória histórica de José de Anchieta e também de colocá-la em destaque no seu significado atual para essa cidade. Anchieta nasceu em San Cristóbal de la Laguna, nas Ilhas Canárias, pertencentes à Espanha, naquela época como ainda hoje. Nasceu em 19 de março de 1534. 19 de março, dia de São José, por isso leva o nome de José. Seu pai, Juan López de Anchieta, vinha da importante família basca, País Basco, onde foi opositor político de Carlos V, imperador Carlos V, e por isso perseguido político também. Juan López, encontrando refúgio nas Canárias para escapar das perseguições sofridas, ali se fixou e casou com Mencia Díaz de Calvijo e Lerena. Ela, natural das Canárias, e segundo consta, era descendente, ela, de família hebreia, vinda também da Espanha. José foi enviado para estudar em Coimbra, em Portugal, quando tinha apenas 14 ou 15 anos de idade. Há imprecisão sobre a data exata de seu envio para estudar em Coimbra. Certo, não foi para estudar no seminário, mas foi para estudar. Durante seus estudos de filosofia na Universidade de Coimbra, teve contato com os jesuítas. Teve contato com a Companhia de Jesus, que apenas tinha sido fundada como ordem religiosa, poucos anos antes. Em 1º de maio de 1551, José entrou na Companhia de Jesus, como pretendente a ser membro da Companhia de Jesus, aspirante, portanto. Enquanto na comunidade local da companhia, digamos no seminário, na casa local da Companhia de Jesus, eram lidas as cartas dos primeiros missionários jesuítas no Oriente, entre os quais São Francisco Xavier, grande missionário na Índia, no Japão, nasceu em Anchieta o desejo de também seguir o mesmo caminho missionário, mas foi enviado ao Brasil pelo próprio Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Em Salvador, ele chegou quando já havia alguns jesuítas, entre os quais o padre Manuel da Nóbrega, num primeiro núcleo missionário em Salvador. Partiu de Lisboa no dia 8 de maio de 1553 e desembarcou em Salvador no dia 13 de julho seguinte, maio a julho. Foram bem 2 meses de viagem, um pouco mais. Após um breve período de adaptação, acompanhou o padre Manuel da Nóbrega para a nova missão de Piratinenga, onde chegaram no dia 24 de janeiro de 1554. No dia seguinte, festa litúrgica da conversão do apóstolo São Paulo, foi celebrada a primeira missa nesta missão, que recebeu o nome de São Paulo, em homenagem ao apóstolo missionário
e em homenagem também ao dia, justamente, que se celebrava a primeira missa ali, na festa da conversão de São Paulo. Lembramos que Anchieta, nessa época, não era padre ainda. Ele tinha 19 anos quando veio ao Brasil, não era padre e foi ordenado padre só mais tarde. A missa foi celebrada por um outro missionário jesuíta. Esta data, portanto, de 25 de janeiro, hoje é reconhecida oficialmente como um marco histórico da fundação da cidade de São Paulo. Anchieta desempenhou ali, no colégio, um intenso trabalho de educação entre os indígenas e os poucos portugueses que já existiam aí. O colégio aqui do pátio do colégio, no final, o colégio de São Paulo, foi o primeiro colégio dos jesuítas na América. Era parte da metodologia dos missionários jesuítas, sempre ter um colégio para educação, para o ensino. E, naturalmente, ali também faziam o trabalho missionário de catequese. Ali ensinou a língua portuguesa aos filhos dos indígenas e também aos próprios filhos dos portugueses. Mas também estudou ele próprio as línguas dos indígenas e compôs a primeira gramática da língua tupi, e no mesmo idioma dos índios escreveu um catecismo, várias peças de teatro e hinos. Compôs poemas e escreveu obras em português, latim, tupi e mais tarde também em guarani. Nos primeiros meses de 1563, Anchieta acompanhou o padre Nóbrega na negociação da paz entre os portugueses e os tamoios, a Confederação dos Tamoios. Os tamoios, ameaçavam a colônia de São Vicente, no litoral. Para dar provas de sinceridade na proposta da paz, Anchieta entregou-se aos índios como refém voluntariamente, ficando mais de 6 meses entre os Iperuig, no norte, no litoral norte, na região do Ubatuba, sendo que os Iperuig, na época, eram muito conhecidos como ferozes e também antropófagos. Anchieta, por 6 meses, esteve voluntariamente como refém entre eles, enquanto Nóbrega e seus companheiros negociavam a paz com a Confederação dos Tamoios. Nesse mesmo período, nada fácil e de contínuos riscos para sua vida, Anchieta escreveu nas areias de uma praia de Ubatuba seu poema A Virgem Maria. Uma vez conseguida a paz, ele se dedicou às missões em São Vicente, no litoral, portanto, e em São Paulo, sempre atento à educação, à saúde e à assistência religiosa de indígenas e portugueses. No dia 6 de junho de 1566, ele recebeu na Catedral de Salvador a ordenação sacerdotal. Era o único lugar onde havia bispo na época, em Salvador. E ele tinha, então, 32 anos de idade. Em janeiro de 1567, partiu com o padre Nóbrega para o Rio de Janeiro, para fundar ali também o colégio, que ele depois também regeu como reitor entre 1570 e 73. Nos anos seguintes, ele foi o responsável pela missão de São Vicente, onde se dedicou sobretudo à catequese entre os índios tapuias. Enquanto isso, escrevia longos relatos aos superiores da Companhia de Jesus sobre suas atividades missionárias. Ele era um fino observador dos usos e costumes dos indígenas, e suas cartas estão repletas de elementos preciosos para os estudos antropológicos dos primeiros habitantes do Brasil. Mas também são muitas as suas anotações sobre a flora, a fauna, a geografia e até o clima da terra brasileira. Anchieta poderia bem ser considerado um dos primeiros antropólogos e naturalistas do Brasil. Em 1576, tornou-se o 5º provincial da Companhia de Jesus no Brasil, ocupando este cargo até 1587, portanto, durante 12 anos. Apesar de sua saúde nada boa, desde que veio ao Brasil, ele tinha problemas de saúde.
apesar de sua saúde nada boa, empreendeu constantes viagens percorrendo o litoral desde Cananéia, no sul do estado de São Paulo, hoje, até o Recife, para acompanhar as várias missões que os jesuítas já possuíam no Brasil e que ele próprio também ia fundando. Foi também com a sua colaboração que tiveram início as reduções do Paraguai, com a sede inicial em Assunção, e que se estenderam depois também para o território da Argentina atual e do sul do Brasil, ao longo dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. A essa altura, já trabalhavam, no fim dos anos 80, portanto, 1587, já trabalhavam no Brasil 140 missionários jesuítas. É um número impressionante para a época e em pouco tempo como se desenvolveu o trabalho missionário. 140 missionários a companhia no vasto território do Brasil, aos quais Anchieta, como provincial, visitava 2 vezes por ano, dando origem também a novas iniciativas missionárias, mesmo no interior do país, fundando escolas e colégios. No Rio de Janeiro, em 1582, ele iniciou a construção da Santa Casa de Misericórdia, destinada a assistir os doentes e as vítimas das frequentes epidemias. E a Santa Casa do Rio de Janeiro existe ainda hoje. Foi o primeiro hospital do Brasil. Anchieta foi sempre um religioso interessado e profundamente interessado nas pessoas, dando especial atenção aos pobres e doentes, mas também aos grupos indígenas ameaçados, aos negros escravizados. Percorria grandes distâncias para visitar algum doente. À noite, sobretudo, passava longas horas em oração e seu desejo era levar a todos a luz do Evangelho de Cristo. A educação era parte integrante de seu trabalho missionário. Soube respeitar e valorizar os elementos culturais dos povos originários do Brasil. Em 1587, deixando o cargo de superior provincial, respondeu por vários anos como reitor pelo Colégio de Vitória, no Espírito Santo. Ali começou a sentir mais fortemente a doença que o levaria à morte em 9 de junho de 1597, enquanto se encontrava em Reritiba, uma localidade no Espírito Santo, por ele mesmo fundada, também sede de uma missão, e que depois recebeu, mais tarde, o nome de Anchieta, que conserva até hoje. Seu corpo foi levado para Vitória, nos ombros dos indígenas, para os solenes funerais em Vitória, durante os quais ele já foi reconhecido como apóstolo do Brasil. Estes traços biográficos, que naturalmente não são exaustivos, ajudam a colocar em evidência a personalidade dinâmica, empreendedora e extremamente generosa do padre Anchieta. Ele era um homem de Deus e assim viveu, e assim trabalhou, e por isso a igreja o proclamou santo, título que a igreja dá a pessoas que realmente viveram profundamente as virtudes evangélicas e deram testemunho justamente de dedicação, de amor a Deus e aos irmãos. Anchieta também, além de ser um religioso, ele é um homem inteiramente dedicado aos outros, e nisto ele é um homem universal e pode ser tido como um estímulo, um exemplo para todos, independentemente de serem as pessoas religiosas ou não, católicas ou não. Primeiramente, um jovem idealista que aos 19 anos deixa tudo na Europa e vem para o desconhecido Brasil, que ele nem podia imaginar o que é, para o meio de povos que ele nunca viu e aos quais ele vai dedicar a sua vida inteira, nunca mais retornando à Europa e aqui realizando um imenso trabalho de dedicação a esses povos. Anchieta não levou ouro do Brasil para a Europa. Anchieta não escravizou os indígenas. Aliás,
uma conversa que andou circulando por aí mais uma vez, fruto de preconceito histórico, infelizmente cristalizado ao longo de séculos por causa de difamações e perseguições que se fizeram aos jesuítas e que culminaram também na sua expulsão do território brasileiro. Ora, se ele tivesse escravizado ou feito mal a um só indígena, os índios eram bastante valentes para se vingarem. E Anchieta andava para cima e para baixo neste Brasil, não de avião, andava a pé, e não tinha um exército de guarda-costas para protegê-lo, andava sozinho, se muito acompanhado de um ou outro companheiro de missão. Os índios tinham toda a oportunidade para se vingarem dele, se dele não quisessem bem. Isso não aconteceu porque os indígenas gostavam dele e o reconheciam como verdadeiro protetor e benfeitor. Anchieta, bem que poderia ser considerado, como já disse, o primeiro antropólogo do Brasil, porque, segundo me consta, ninguém antes dele colocou no papel tantos elementos sobre os povos brasílicos, originários do Brasil, como ele. Elementos preciosos e importantes que servem de lastro da cultura brasileira e dos estudos que hoje ainda se podem fazer sobre os povos que aqui viveram naquele tempo. Anchieta poderia ser considerado o primeiro naturalista do Brasil. É verdade que outros também descreveram o Brasil, vendo a exuberante natureza do Brasil, porém ninguém como Anchieta percorreu a pé tão longas distâncias entre florestas e ao longo da praia, vendo a natureza de perto e percebendo cada detalhe da natureza, da flora, da fauna, para poder descrevê-la como ele o fez em seus relatos aos superiores da Companhia de Jesus, e que são verdadeiros testemunhos da riqueza, portanto, da natureza do Brasil. Anchieta poderia ser considerado um promotor da paz entre os povos que aqui viviam e que viviam em constantes conflitos, nós o sabemos pela história, entre eles, mas depois um pacificador também dos conflitos que surgiram necessariamente dos primeiros contatos com o homem branco, o europeu, que vinha naturalmente entrando no território que já tinha dono. Anchieta não era alguém que promovia o confronto, era alguém que promovia o entrosamento, promovia a paz, promovia, portanto, o diálogo. Ele era um defensor, de sua parte, dos povos indígenas. Defensor dos povos indígenas contra quem os queria escravizar, contra quem muitas vezes não tinha nenhum escrúpulo de matá-los também quando atravessavam pelo seu caminho. Anchieta estava do lado dos indígenas. Como, de resto, é conhecido pela história, os missionários, em geral, estavam do lado dos indígenas para os defender, como aconteceu em outras partes do Brasil, como é conhecido pela história da destruição das reduções jesuíticas no sul do Brasil, no norte da Argentina e também em parte do Paraguai, porque eles estavam junto dos indígenas para defendê-los, para promover o respeito por aquilo que a eles pertencia e o que era próprio deles. Anchieta, primeiro educador do Brasil, certamente, primeiro educador do Brasil, que se preocupou em pôr escolas em toda parte onde fosse possível, em promover a educação, a alfabetização e uma educação integral que recorria a métodos para hoje considerados modernos, para hoje ainda considerados modernos, absorvendo a cultura dos povos, não impondo cultura, mas traduzindo na cultura desses povos a mensagem que tinha para lhes transmitir. Anchieta, portanto, um homem de educação e promoção da cultura, valorizando, recolhendo os elementos da cultura dos povos originários do Brasil e que, por meio dele, ganharam evidência e conhecimento também em outras partes do mundo. Por isso, eu quero mais uma vez externar o meu agradecimento à Câmara Municipal da cidade de São Paulo por esta sessão de homenagem ao fundador, a um dos fundadores de São Paulo. E faço meus votos que este personagem seja mais conhecido, seja mais estudado também nas escolas de hoje,
por todos aqueles que lidam com educação, por todos aqueles que lutam pelo bem da cidade, por todos aqueles que ajudam a promover o respeito pela diversidade de povos, culturas, visões de mundo, por todos aqueles que querem, enfim, o bem dessa cidade grande, tão diversa, tão complicada sob muitos aspectos, mas ao mesmo tempo tão querida e tão amada pelos seus habitantes. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da vereadora Juliana Cardoso e do vereador Marquito. E para o encerramento oficial da sessão, anunciamos as palavras do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador José Américo. Antes de fazer o encerramento, vou passar a palavra para o Paulo Frange, para o vereador Paulo Frange, que ele vai ler aqui um requerimento que nós estamos enviando a Roma, é isso? É apenas para que vocês tomem ciência, a Câmara de São Paulo vai encaminhar um voto de júbilo e congratulações à Vossa Santidade, Papa Francisco, pela canonização do Padre Anchieta, que será assinado pelos vereadores, todos os vereadores dessa casa. Esse voto ele vai para as mãos do presidente e será encaminhado, endereçado ao Papa Francisco e a Dom Odílio Scher. Portanto, será o Dom Odílio Scher o portador desse documento que será entregue ao Papa Francisco. É apenas para fazer menção que terá a assinatura dos 55 vereadores. Ótimo. Exatamente. Nós vamos, já na semana que vem, até terça ou quarta-feira, a gente pega todas as assinaturas encaminhando para o Dom Odílio. O Dom Odílio, na Páscoa, vai estar com o Papa e entrega o voto de júbilo. Gente, bom, mais uma vez queria agradecer a presença de todos os vereadores, né? O Ricardo Yang, a Juliana, o Ricardo Nunes, o Marquito, o Conte Lopes, o Padre Paulo, o André Matarazzo, o Frange e o Dom Odílio em particular, como representante nosso aqui da comunidade católica. Quero mais uma vez dizer isto, quer dizer, a Câmara Municipal de São Paulo se chama Palácio Anchieta. Ela podia ter se chamado, ela podia ter tido outro nome, né, do nosso primeiro presidente. Não foi, que era o João Ramalho, porque houve uma escolha. Houve uma escolha. Com qual tradição nós queremos nos identificar. Nós queremos, eu tenho certeza que todas as pessoas dessa casa, independentemente de serem católicos ou não, preferimos nos identificar como aqueles que deram nome a essa casa, nos identificar com a tradição, os valores que foram plantados nessa cidade pelo José de Anchieta e pelo Manuel da Nóbrega. Os ideais de liberdade, educação como centro da promoção humana, educação como centro da promoção humana. Na história do Brasil, quem estudou um pouco sabe que esse conceito de educação como centro de promoção humana é uma coisa muito recente e rara. Então, os jesuítas tinham esse mérito. E também, o Dom Odílio fez essa referência ao processo moderno de ensino adotado pelo Anchieta e pelos outros jesuítas, que é de você aprender a língua da pessoa que você está trabalhando, aprender a língua, e a partir daí você aprender a língua dela, e ela ensina para você a língua dela e você ensina a sua. Né? Esse método, Dom Odílio, não só é muito moderno, como é raro, hein? Continua raro. Continua muito raro. Esse método, a gente poderia dizer que é o método de vanguarda, né, que os grandes linguistas do século XX continuam insistindo que é necessário que se faça isso. E a gente, de repente, tem um padre, né, hoje um santo, que fez isso há mais de 400 anos atrás. Né? Então, ele fez uma gramática, fez um dicionário, escreveu poemas em tupi, escreveu em guarani, escreveu peças, né, peças de teatro. Então, olha a grandeza, né? De há 400 anos atrás alguém fazer isso. Então, esta tradição, eu tenho certeza, e no voto de júbilo que nós vamos encaminhar para o Papa, todos que vão assinar, eu tenho certeza, porque todos os vereadores aqui dessa casa querem se identificar com essa tradição. Né?
A história da escravização indígena, eu, modéstia à parte, conheço muito a história desse período, estudei bastante. Vou dizer para vocês, os jesuítas, eles foram expulsos da colônia portuguesa, né, pelo Marquês de Pombal, né, conhecido como um déspota esclarecido, mas ele era mais déspota do que esclarecido. O Marquês de Pombal, quando fez isso, fez porque ele temia que os jesuítas, evidentemente, cindissem a centralidade do Império Português, mas uma das razões fundamentais era a escravização dos indígenas, que os jesuítas se opunham claramente. Nós temos alguns dos sermões mais bonitos que eu já li em toda a minha vida, do padre Antônio Vieira, se insurgindo contra a escravização dos indígenas. Isso não passava batido de jeito nenhum. Outra coisa, os padres, segundo o Renato Pompeu de Toledo, em seu livro São Paulo, a Capital da Solidão, os padres, e ele não fez um livro pró-católico, pró-cristão, ele fez um livro muito duro em alguns momentos, mas ele diz o seguinte: os padres não precisavam de ser, os padres não tinham segurança. O João Ramalho, nosso primeiro presidente aqui, né, meu antecessor número 1, quando ele mudou de Santo André para São Paulo, ele chegou a ter um exército de 4.000 indígenas com ele, que eram os parentes que ele tinha, né, em função dos vários casamentos que ele teve. Então, os parentes que ele tinha um exército de 4.000 indígenas, os portugueses de 1.000. Os padres tinham força moral. Força moral. Os padres tinham força moral porque os padres tinham uma relação com todos os índios que estavam com todo mundo. Então, os padres não precisavam de segurança, não precisavam de exército com eles, e o padre Anchieta, o padre Nóbrega, eles andavam a pé por todos esses lugares, iam para Santos, iam para São Vicente, subiam, desciam, iam para Recife, né, gente? Imaginar andar até Recife, às vezes de barco também, viu? Às vezes de barco. Mas, puxa vida, eles não tinham problema nenhum. Então, isso aí é um negócio que nenhum historiador sério, mesmo aqueles que são materialistas, que não são católicos, né, são muito ociosos em dizer que os jesuítas nunca, o padre José de Anchieta, muito menos, é uma pessoa com uma grandeza humana, uma generosidade, né, quando ele fica refém dos indígenas, em busca de um acordo de paz, um homem acima de qualquer coisa, e é com esse passado, é com essa história, né, com esse fundador de São Paulo, porque houve vários outros, o padre Paiva também participou da fundação de São Paulo, o padre Nóbrega, né, mas é com esse, né, que a gente quer se identificar aqui, deixando bem marcado o nome da nossa Câmara, José de Anchieta, e vou anunciar hoje aqui, falei com o Paulo Frange, vou apresentar na mesa diretora, agora na próxima quarta-feira, a proposta da gente erigir, mandar construir um busto do padre José de Anchieta, agora São José de Anchieta, para ficar em frente à Câmara Municipal de São Paulo e marcar o nosso laço com essa personalidade e com essa luz, aquilo que continua iluminando São Paulo. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a todos. Ligar para o senhor em primeiro lugar. Tchau. Inaugurar o bus, a gente chama o...